Bom dia, gente. Em nome do tribunal, em nome do presidente e da conselheira Sirene, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu trabalho com a coordenação, meu nome é Esther, para quem ainda não me conhece, trabalho na coordenação desses cursos. Esse já é o 4º curso do programa do tribunal, tem pessoas que estão aqui desde o início, já sabem como é que é a metodologia, já sabem como é que funciona. Bom, esse curso ele é transmitido via sinal, né, para os polos da Univir, porque a gente trabalha em colaboração com a Univir, e é transmitido para todos os municípios. Eu quero dar bom dia também para todos os municípios que estão no ar, cujas pessoas já estão lá assistindo. Queremos agradecer também, em nome do tribunal, a presença de vocês, desejar um bom curso. Eu quero apresentar o professor Mário, não é professor não, auditor, mas vai ser professor hoje, e a Benta também, ele vai trabalhar com saúde, com a educação e ela com saúde. Eu estava treinando para não trocar e terminei trocando. Então, eles vão fazer o melhor, vocês sabem que a gente se dedica para trazer o melhor, e eles vão atualizar vocês em tudo que tem sobre lei, o funcionamento desses fundos e tudo mais. Então, eu quero passar a palavra primeiro para as damas, né, a Benta, cumprimentar vocês e os municípios, e depois o professor Mário, e daí ele já fica com... Desculpa, professor. Não tem jeito, eu sou professora, gente. E passar para o Mário e ele dar continuidade. Bom dia, eu sou auditora fiscal do Tribunal de Contas, eu também sou professora e eu vou trabalhar com vocês o tema da saúde, que a gente vai trabalhar amanhã. Hoje o Mário vai ficar com vocês tratando o tema educação. E o nosso horário é de 8 às 10 horas a gente faz um intervalo e depois continuamos até o meio-dia, tá? Sejam todos Benta Marinho, tá? E sejam todos bem-vindos e obrigada. Pois é, pessoal, conforme aí as colegas, a Esther e a Benta, né, são duas professoras, eu fico até com aquela obrigação agora, né, maior ainda, né, Bom, mas eu espero, meus 12 anos de experiência no tribunal, trabalhando boa parte com a educação, espero realmente contribuir aqui com os senhores. Sejam bem-vindos a essa iniciativa, dessa parceria do TRE com a Univir, né? E como a Esther já falou, eu sou Mário Luiz de Almeida Ferreira, técnico do Tribunal de Contas, e o assunto que eu vou abordar com os senhores é educação. Portanto, nós vamos falar de MDE e Fundeb, manutenção e desenvolvimento do ensino e Fundeb. No primeiro momento, nós vamos abordar o Fundeb, ou a MDE, e em seguida o Fundeb. E posteriormente as perguntas que eu espero estar aptas, mas se eu não estou apto para respondê-las, mas se não tiver, a Bentinha aqui, que a gente chama no tribunal, é saberosa, né? Doutora, professora, contadora e aí vai, né? Eu sou só o técnico aí, né? Então a gente vai aí atender aí as perguntas que forem feitas. Okay. Os slides. Pode passar. Então, como eu disse, né, nós vamos falar primeiro de MDE e posteriormente Fundeb. Esse é o conteúdo programático que eu apresento aí aos senhores. Eu quero adiantar que esse conteúdo programático foi elaborado com base nas algumas dificuldades que a gente vê aí pelo interior do Estado, né? Com relação aos municípios, no trato aí do Fundeb. Então, nós procuramos elaborar um conteúdo programático que atendesse mais essas demandas aí. Né? Então, nós vamos falar da definição das ações com a MDE, obrigação da aplicação com a MDE, foco da aplicação dos recursos da MDE, base de cálculo,
despesas com MDE, cálculo do percentual mínimo de aplicação, 25%, das sanções e das normas que tratam a MDE. Essa definição que nós apresentamos aí para os senhores sinteticamente, nós vamos buscar lá no artigo 70 da LDB, que diz o seguinte: são ações desenvolvidas no âmbito do sistema educacional do município com o propósito de se atingir os objetivos das instituições educacionais. Não, volta. Aí. Tá? E com relação à aplicação, a obrigação da aplicação está prevista lá no artigo 202 da Constituição Federal. Ela diz o seguinte: a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Eu quero dizer para os senhores o seguinte: que essa aplicação aí do percentual mínimo de 25% é uma determinação da Constituição Federal, que está prevista aí no artigo 212. Isso significa o quê? Que os entes e aqui os municípios, para quem é o destinatário desse nosso programa, sim, o gestor tem a obrigação constitucional de aplicar esse percentual aí de 25% com base nas receitas oriundas dos impostos, né? Que o próprio artigo 212 ele elenca. E no próximo slide veremos aí a base de o foco da aplicação, o próximo. Bem, com relação ao foco da aplicação, que às vezes muito se discute, né? Por que a preocupação é mais com a escola e não com o sistema como um todo, né? Essa pergunta aqui nós fomos buscar aqui na Constituição Federal. Parágrafo 2º do artigo 212, diz assim: para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal, e os recursos aplicados na forma do artigo 13. Então, nós vamos para o próximo slide e ver o que diz o artigo 13. Em síntese, diz o seguinte: os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, profissionais ou filantrópicas definidas em lei. Então, gente, é por isso que o tribunal ele foca mais nas escolas, porque a própria Constituição assim determina. Ele diz: os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, né? E as outras escolas definidas em lei, como ele define aí. Então, é por isso que a gente se preocupa muito com as escolas, principalmente no que diz respeito aos recursos do Fundeb, né? Por exemplo, um exemplo assim que muito se questiona: por que o único transporte permitido no Fundeb é o transporte escolar? Por que o transporte lá para aluguel de carro, para atender a secretaria, atender o suporte pedagógico não é permitido? É com base nessa determinação. Assim, o nosso foco são as escolas. É por isso que o normativo do tribunal, a nossa IN 04, ela foca muito. Porque é nas escolas o destino dos recursos aí da MDE. O próximo. Eu apresento para os senhores agora os recursos que compõem a base de cálculo da MDE. No que se refere aos recursos próprios, compõem a base de cálculo o IPTU, o ISS, o ITBI, o Imposto de Renda retido na fonte e os outros recursos oriundos da dívida ativas de impostos, juros, multas e atualizações monetárias de impostos e dívida ativa. E aqui a base de cálculo, a composição da base de cálculo com relação às transferências da União. São transferências constitucionais da União, que é o SPM, o ITR, a Lei Complementar 87. E pertinentes das transferências constitucionais do Estado, é a base de cálculo do MDE, os recursos provenientes do IPVA, ICMS e do IPI exportação. Agora nós veremos aí as despesas com a MDE. O artigo 70 da LDE, ele elenca todas as despesas que são consideradas com a MDE, né? E aí aqui no inciso 1, ele diz o seguinte:
que é considerado despesas com MDE. A remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Eu acho que com relação a isso não existe nenhuma dúvida, né, pessoal? Aí, a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. O segundo, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino, realização de atividades meios necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Concessão de bolsas de estudo a alunos das escolas públicas e privadas, amortização e custeio de operações de crédito destinadas ao disposto nos incisos deste artigo, aquisição de material didático escolar e manutenção de programa de transporte escolar. E aqui eu chamo a atenção para os senhores, né? O único transporte permitido ser custeado com recursos do MDE é o transporte escolar. É a lei que determina. Tá? É o artigo 70 da LDB que determina isso. E agora aqui eu apresento aos senhores um quadro, né, que nós utilizamos aí de uma forma bem didática para passar mensagem para os senhores. Nós pegamos aí um município fictício, né, e levantamos. Fomos lá na prestação de contas desse município, e levantamos a base de cálculo do MDE. Constatamos que esse município, ele recebeu a título de recursos próprios mais de 440 mil. Né? Transferências do Estado, mais de 1.800.000. E de transferências da União, mais de 2.500.000. De tal forma que a soma de recursos de impostos foi de R$ 4.816.631,82. Então, essa é a base que nós vamos calcular os 25% e ver quanto esse município deve aplicar na MDE. E aqui no quadro, também nós preparamos um quadrinho, possa mostrar bacana isso para a gente, né? Nós temos aqui as receitas tributárias arrecadadas, receitas de impostos, né? R$ 4.816.631,82. Aplicamos aí o percentual e chegamos ao valor que esse município deve aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino. Né? Que se trata aí do valor de R$ 1.204.157,96. Esse é o valor mínimo que o município deve aplicar com a MDE. Agora, nós vamos fazer a apuração dessa despesa, né, que o município apresentou para a gente. Então, nós vamos lá na função 12 e elaboramos mais um quadro que é o próximo aí. Com base na documentação lá, né, nos demonstrativos da prestação de contas do município, ele informa que na subfunção manutenção da secretaria, ele liquidou uma despesa de R$ 1.632.182,36. Nós consideramos a despesa liquidada porque é uma instrução do tribunal, né? A despesa liquidada. E na educação infantil ele informa que aplicou aí R$ 1.784.623,11. De tal forma que a soma que ele nos informa que aplicou na MDE foi algo aí de R$ 3.416.805,47. Bom, quando a gente olha assim, pessoal, e recordando lá o valor mínimo que ele deve aplicar, mais de R$ 1.200.000, numa primeira vista a gente vê que esse município cumpriu com 25%. Né? Mas só que analisando realmente a prestação de contas desse município, nós verificamos que ele recebeu recursos do Fundeb a mais do que ele havia contribuído para o fundo. Né? Ele obteve um ganho do Fundeb. Né? Como é que isso acontece? A gente verifica o que ele contribuiu para o fundo, lá, né, com os 20% daquelas fontes lá, dos impostos, e o que ele recebeu. Quando a gente compara esses dois valores, a gente vê que ele recebeu, esse município recebeu algo a mais.
Então, esse algo a mais que ele recebeu foi algo em torno de R$3.175.000. Essa despesa, ela deve ser expurgada dessa despesa do município, porque não se trata de receitas oriundas de impostos, como determina o artigo 202 da Constituição Federal. É um recurso que o município obteve, por quê? Porque ele tem um número de alunos no seu quadro ali bem superior a outros municípios. Então, esses recursos aqui vieram dos outros municípios que perderam para ele. É a primeira razão para se excluir isso da MDE. Né? E a segunda é que esse recurso é de origem de transferência. E o que acontece e por que deve se excluir? Deve se excluir também para evitar a dupla contagem. Porque o município que perdeu, ele deve incluir lá na despesa dele o que ele perdeu. E o município que ganhou, ele deve excluir. Então, quando nós excluímos esses valores aqui, nós chegamos ao valor real da MDE. Então, esse município, na verdade, ele aplicou algo em torno de 241 mil no MDE. Quando a gente compara com o valor que ele deveria aplicar lá, de 1.200.000, então a gente verifica que esse município não atingiu o percentual mínimo de aplicação. Né? E o que vai acontecer com esses municípios? É o próximo quadro que eu vou apresentar para os senhores aí, no próximo slide. São as sanções. Esse município vai ter, ou pelo menos deve ter as contas reprovadas, né? Ele pode sofrer as ações que ele pode sofrer, nós elencamos algumas, mas ele tem várias. Né? Intervenção do Estado, é o que está previsto no artigo 35, inciso 3 da Constituição Federal, a aplicação de multa ao gestor, com base na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, e a reprovação das contas. E o tribunal, ultimamente, ele vem, digamos assim, olhando com mais cuidado esses limites, os limites constitucionais. Né? Limites com educação, limites com saúde, limites com pessoal. O tribunal agora está mais focado. Que, a meu ver, assim, os órgãos de controle com relação não com esses limites são meio complacentes com isso. Né? Mas o Tribunal de Contas, ultimamente, ele vem já sendo mais contundente com relação a isso. Próximo. Eu apresento para os senhores agora as normas que tratam de MDE. No âmbito constitucional. Tá bom, vamos retornar para os slides que eu estou recebendo aqui. Seria bom a gente dizer o que significa aquelas siglas dos impostos, né? FPM, IPTU, ISS, né? Porque eu estou acostumado com isso, eu achei que todo mundo já sabia o que é isso, né? Tá bom. Então vamos retornar àquele quadro lá, das fontes dos recursos. Outro. É aí. Bom, o IPTU, pessoal, a gente sabe que é imposto predial territorial urbano, é aquele que o município cobra do seu imóvel na cidade. Né? O IPTU, pelo menos aqui em Boa Vista, eu pago, né? O IPTU todo ano chega, o IPTU. O ISS é o imposto sobre serviço. Né? É um imposto, toda vez que presta serviço do poder público, você paga lá 3 a 5%, não me falha a memória. Né? E o ITBI é o imposto de transferências de bens intervivos, é ITBI. Né? É o imposto que você transfere um bem para alguém, você paga esse imposto. E o imposto retido na fonte são aqueles impostos dos salários lá do pessoal que é retido na fonte, né? Quando você pega o seu contra-cheque, você vê lá, né? Imposto de renda e tal, então esse também, né, velho? Ele faz parte desse aí. E a dívida ativa dos impostos, que eu já disse para os senhores, que é a dívida que o município está cobrando de impostos atrasados. Então, esse juro que incide e a atualização monetária também deve entrar na base de cálculo. O próximo. Pode sim, meu.
só para a gente retomar um pouquinho sobre a base tributária, a base de cálculo que a gente calcula, que a gente utiliza para calcular o limite com despesas e manutenção na educação, é o seguinte: o município ele tem competências tributárias também. A gente verifica que a maioria dos nossos municípios não tem cumprido com essa disposição constitucional. Mas aí a gente diz: o meu município não tem as terras irregulares, como eu vou cobrar IPTU? A cobrança do IPTU também incide sobre a posse. Então, o município tem que fazer o esforço de arrecadar os próprios tributos, tá? Por quê? Porque o IPTU também é base de cálculo, tanto para a educação quanto para a saúde. A MDE é 25%, sendo que 20% você já recebe de graça, porque isso vem via Fundeb, mas o município não pode aplicar só o que recebeu do Fundeb. Ele também tem que aplicar uma parte das obrigações dele, que são recursos livres, né? O que a gente chama de recursos livres? São os recursos da arrecadação própria. Então, o município tem que fazer um esforço de arrecadar os impostos da sua competência. Quais são os impostos de competência municipal? Que o município tem que instituir e arrecadar. O IPTU, que como o Mário já mencionou a vocês, é o imposto sobre a propriedade territorial urbana. Então, mas mesmo na nomenclatura dele dizendo que é sobre a propriedade, a posse também dá direito ao município me cobrar por eu estar morando num conglomerado urbano, ou seja, no município. O ISS, se eu tiver um estabelecimento que preste serviço, o município tem que cobrar tributo, tá? É o imposto sobre serviço. O ITBI, eu vendi um imóvel, vou transferir para uma outra pessoa, o município tem que me cobrar. Tudo isso tem que estar definido no Código Tributário do município, quais são as hipóteses de incidência, quais são os fatos geradores, quais são as alíquotas e também a base de cálculo, tá? O imposto de renda retido na fonte é aquele imposto que é descontado tanto do servidor, o imposto que o município desconta do servidor sobre a sua folha é do município, e também o que o município cobra dos seus prestadores de serviços, tá? Então, se o município abre mão dessa arrecadação, lógico que a receita dele diminui, em consequência, ele também vai ter menos recursos para gastar com a educação. A dívida ativa de impostos é aquela dívida que os munícipes devem ao município, não é que o município deve para alguém, tá? Dívida passiva é o que o município deve, mas no nosso caso é dívida ativa. Eu não paguei o IPTU, não paguei o ISS, e aí o município tem um prazo para me cobrar. Passado esse prazo eu não paguei, ele escreve isso numa conta chamada dívida ativa e vai me acionar ou administrativamente ou judicialmente, tá? Tudo bem até aqui? A gente também tem os juros, multas e atualizações monetárias de impostos e também da dívida ativa. Em alguns momentos a gente escuta o município dizendo: olha, fique legal com o município, venha pagar os seus tributos atrasados, e a gente vai dar o desconto e a gente não vai cobrar juros. Mas você não vai se livrar da multa, porque a multa é uma penalização, né, por eu ter atrasado. Mas só reduzir os juros já é muita coisa, né, dá um desconto bom. Então, para a gente lembrar que os municípios têm uma responsabilidade na instituição e cobrança dos impostos que são da sua competência. Se o município não faz isso, o gestor municipal pode ser penalizado por estar infringindo a lei de responsabilidade fiscal, tá? Então, vocês levem essas informações aos principais gestores, principalmente quem atua na área de tributação, e expliquem para eles que é uma necessidade que o município tem que fazer isso. O município tem que exercer a sua competência tributária, tem que arrecadar os tributos, porque dessa forma ele vai ter mais dinheiro para aplicar em saúde, em educação, e o que sobrar aplica em outras áreas de competência municipal, tá? Tudo bem sobre os tributos municipais, gente? Então agora a gente vai comentar sobre os tributos estaduais. Pode passar. Bom, então vou retomar com vocês, o Mário vai continuar falando com vocês que o município tem, na base de cálculo da MDE, arrecadação própria, que é o que a gente comentou,
Depois, o município também tem direito a uma parcela dos tributos do Estado, né? O IPVA que a gente paga, então, se a gente tiver uma moto, tiver um carro, um caminhão, um ônibus, a gente paga um tributo. Desse tributo que a gente paga, que se chama Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o Estado tem que passar uma parte desse valor para o município. Isso também vai incidir na base. Mas, além da arrecadação própria, do que o município recebe do Estado, o município também recebe valores da União, tá? E agora o Mário vai continuar com vocês. Bom, então, obrigado. Aí, pessoal, professor é outra coisa, né? Se eu digo que ela é sabedosa, é mesmo. Então, vamos voltar lá para aonde foi que nós paramos. Acho que foi nas sessões, né? Nós já avançamos esse aí. Aqui, né? Não, o próximo são as normas que tratam de MDE. Aí. Então é assim, pessoal, nós elencamos aqui as principais normas que tratam de MDE, né? No âmbito da Constituição Federal, aqui nós citamos aqui o artigo 211, parágrafo 2º, que determina, né, a área de atuação do município, que é da creche ao ensino fundamental. O artigo 212, que ele determina a aplicação do percentual mínimo de 25%, conforme nós já falamos. E o artigo 213, que determina o destino dos recursos, né? Eu acho importante isso daí, porque às vezes gera uma certa confusão em por que só as escolas, né? Então o artigo 213, para mim, a meu ver, ele responde isso daí. Próximo. E no âmbito infralegal, aí nós temos a lei da educação, que é a mais importante, né? Que é a LDB, a Lei 9394, que é o instrumento legal que trata aí as diretrizes e bases da educação brasileira. E no plano aí infralegal, a gente tem aqui a IN 004 do Tribunal, né, que dispõe sobre mecanismos e formas de comprovação da aplicação dos recursos destinados constitucionalmente ao MDE e ao Fundeb. Né? A instrução normativa, foi dessa instrução normativa aí é que o Tribunal operacionaliza aí as suas ações, né? As comprovações, como é que faz a comprovação, a fiscalização da comprovação e na aplicação dos recursos destinados constitucionalmente à MDE e ao Fundeb. Eu acredito que aqui nós encerramos o próximo. Nós encerramos o MDE, né? E vamos entrar então em Fundeb. E eu apresento para vocês o conteúdo programático aí, né? Acho que vamos ter tempos aí para as perguntas, né? Bom. E o conteúdo programático, para os senhores, é esse aqui. Nós vamos ver a instituição, a natureza e vigência do fundo, definição e objetivo, recursos que compõem o fundo, o censo escolar, valor mínimo nacional para aluno, distribuição dos recursos do fundo, os repassos aos municípios, como ocorrem os repassos aos municípios, aplicação com a remuneração do magistério, o concurso público, contrato temporário e a aplicação máxima com as demais despesas, 40%. Fiscalização e controle, prestação de contas e as sanções. É o seguinte, o Fundeb, ele foi instituído por meio da emenda constitucional 053, né, e que deu nova redação ao artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias e posteriormente foi regulamentado pela lei 11.494. É bom salientar que o Fundeb, ele deu continuidade ao antigo Fundef, né, que tinha levado mais ou menos a mesma configuração com algumas alterações aí, né? O Fundeb ele é mais abrangente, as fontes aumentaram e tem justiça, né, com os demais alunos aí da República, com as instituições públicas, digamos assim. Próximo. Ele é um fundo de natureza contábil, com recursos provenientes das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Então, às vezes tem aquela pergunta assim, o Fundeb, ele é municipal, ele é federal, ele é estadual? Não, ele é um fundo de natureza contábil e que conta com recursos dessas 3 esferas de governo. A vigência dele é de 2007, né, começou em 2007 e vai até
2020. Aqui, a definição que nós encontramos aí para o Fundeb é Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O objetivo é promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação e abrange toda a educação básica, da creche ao ensino fundamental. Esse é um diferencial importante do antigo Fundeb, né? O Fundeb só ia somente ao ensino fundamental, aí o Fundeb não. Ele vai até o ensino médio. A formação do fundo. Atualmente, o Fundeb é formado com percentual de 20% das seguintes fontes. É um outro diferencial, né? Que o antigo Fundeb ele tinha apenas, contava com 15%, se não me falha a memória, de 4 fontes, né? E o Fundeb não, é 20% e as fontes aumentaram também. Próximo, né? Então, esses aí são as fontes que compõem o Fundeb. Nós temos o FPM, né, que é o Fundo de Participação dos Municípios. O FPE, Fundo de Participação dos Estados, são transferências constitucionais. São recursos do município por força da Constituição Federal. Né? O ICMS, que é o Imposto à Circulação de Mercadorias, né, do governo aí no âmbito estadual. O ITCD, que é o Imposto de Transferências de Doações, né, Bento? Oi? Pois é um imposto de transmissão de causa mortes, né? É um imposto cobrado pelo governo do Estado, né? O IPVA também, como a Bento já falou, é aquele imposto que a gente paga quem tem veículo, sabe? Todo ano não pode esquecer, né? De pagar o IPVA. O ITR é um imposto relativo às propriedades rurais, né? Tal como o imóvel que você tem na cidade, no interior também você tem que pagar o ITR. E o IPI, exportação de imposto de produtos industrializados, que recai sobre as exportações. Né? O ICMS desoneração, proveniente da Lei 87, né? Que é a desoneração do ICMS. E os recursos, também da dívida ativa tributária, conforme a Beta colocou com muita propriedade ainda agora. Né? E as eventuais multas incidentes. Essa é a base de cálculo aí do Fundeb. Censo escolar. Nós colocamos aqui o censo escolar porque ele é uma fonte de informação importante, né, para o gestor. O censo escolar é um levantamento de dados estatísticos educacionais de âmbito nacional, realizado todos os anos e coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Ele é feito com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. O valor mínimo nacional por aluno. Esse valor mínimo nacional por aluno, gente, é o valor definido nacionalmente, o qual serve como parâmetro para que a União repasse recursos para os entes governamentais, cujo valor no ano, no Estado, for inferior ao mínimo nacional. Assim, o governo federal, todo ano, estabelece um valor mínimo, né? Deve ser gastos ali com o aluno. Então, nos estados, em todos os estados, esse valor mínimo por aluno não pode ficar inferior a esse determinado pelo governo federal. Né? Isso é uma realidade de alguns estados, o nosso não. Né? Se não me falha a memória, o valor mínimo nacional estabelecido foi cerca de 2.200 e o nosso aqui do estado ficou bem superior, né? Acima de 3.500, se não me engano, aí para o Fundeb. Né? Então, a gente, aqui no Estado, nunca tivemos problema em receber aí a complementação da União. Que os municípios que não atingem esse valor mínimo, os estados que não atingem esse valor mínimo, eles passam a receber, então, recursos da União, né? do complementação da União. Não, esse é o âmbito do Estado, esse valor. Não, é porque ele faz parte do Estado já, mas ele está no cômputo do Estado ali. Os municípios, esse valor do Estado é o valor do Estado mesmo, do território do Estado. Entendeu? Porque o Fundeb ele é feito por Estados, né? Aí quando ele faz o seu levantamento, verifica lá o custo dele, aí o governo federal estabelece esse, que é justamente para que nenhum
aplique na educação, no aluno, né, um valor inferior àquele determinado pelo governo federal. Então, o nosso não. O nosso aqui no Estado, a gente sempre teve. Isso, em tese esse é o valor do Estado, né? Não existe esse valor mínimo por município, né? Existe o Estado. Ok? Então é isso, pessoal. E aquele Estado que não alcança esse valor determinado aí nacionalmente, então a União vem e faz a sua complementação. Tá? E, como eu já disse, não é a nossa realidade aqui. Distribuição dos recursos do fundo. Olha, o censo escolar ele é importante para isso aí, né? Que é com base no censo escolar que vai haver a distribuição dos recursos do Fundeb. Né? O Estado, o município ele contribui, né, para o fundo com aquele percentual de 20%. Olha, obrigado. Ele contribui com aquele percentual lá de 20%, que nós vimos anteriormente, né? Mas na hora dele receber os recursos, ele recebe aí com base no número de alunos, né? Aí entra o censo escolar. Então, assim, a distribuição dos recursos do fundo é realizada com base no número de alunos da educação básica pública, de acordo com dados do último censo escolar, sendo computados os alunos matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme o artigo 11 aí da Constituição Federal. Então, o âmbito aí, a prioridade dos municípios são os alunos da educação infantil ao ensino fundamental. Repasse aos municípios. Bom, os recursos do Fundeb serão repassados automaticamente às contas únicas e específicas dos municípios, vinculadas e mantidas em instituições financeiras oficiais. É o seguinte, os repasses eles se dão automaticamente. Quando o governo, digamos, o governo federal repassa o FTM para o município, automaticamente o recurso do Fundeb também passa naquela mesma data nas contas da conta específica do Fundeb lá no município, que é uma conta ali junto ao Banco do Brasil. Né? Então é automática essa conta. Né? Repassa o governo do Estado, repassa os recursos, o do Fundeb já vai para a conta do Fundeb. Então, esse aí os repasses automáticos nas contas específicas do fundo. A aplicação com a remuneração dos magistérios 60%. Pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, da educação básica, em efetivo exercício na rede pública. No antigo Fundef, eles falavam que eram os professores, né? E aqui no Fundeb tivemos essa inovação, ampliou-se mais aí, né? São os profissionais do magistério que comportam aí tanto os docentes quanto os suportes pedagógicos, que são aqueles técnicos de nível superior com habilitação, né? Através de graduação ou pós-graduação, para atuarem aí na docência. Profissionais do magistério, docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. Então aqui, a gente sabe que para ser remunerado com recurso do Fundeb, o professor deve estar na sala de aula, né? Tem que estar no exercício do magistério. E o suporte pedagógico tem que estar ali também trabalhando em prol da docência. Se você me pergunta, não, mas, bem, o pedagogo está ocupando lá o cargo de secretário de Agricultura, ele pode ser pago? Não, né? Porque ele é pedagogo, mas não está ali trabalhando em prol da docência. Né? E a mesma coisa com o professor também. O professor saiu da sala de aula, então ele já não pode ser pago com recursos do Fundeb. Esses aqui são dois pontos importantes aí, eu coloco em vermelho para chamar a atenção aí, que é o seguinte, a porta de entrada no serviço público não é o concurso público, essa é a regra. Está no artigo 37 do inciso 2 da Constituição Federal. Né? Mas o que a gente vê aí no município, né, são muitos contratos temporários no magistério.
Esse contrato temporário está previsto aí também na Constituição Federal, né? No artigo 37, inciso 9, né? Porém, esse contrato temporário, gente, é para essa situação aí, ó, para atender excepcional interesse. E o que é excepcional interesse público? Né? É aquilo que não pode ser planejado, previsto pelo gestor. Né? Então, a meu ver, o que exemplifica bem essa situação do contrato temporário, a necessidade de contrato temporário, é uma calamidade pública, uma coisa que surgiu de uma hora para outra, que não tem outro meio, a não ser fazer o contrato temporário até enquanto dure aquela situação. Mas no caso do magistério, eu acho que é perfeitamente previsível o quanto se deve ter de professores. Por quê? Porque o gestor, ele conta com dados, com informações que possa garantir aí o planejamento de uma razoável segurança. Né? Nós temos o censo escolar, né? E ele diz aí quantas escolas do município tem, quantos alunos tem, né? Os recursos que ele vai receber, né? E então, eu acho assim, perfeitamente previsível. E tem também os dados históricos. A administração está lá há anos, ela já tem aquela experiência, aquela base, o que é que vai acontecer no ano que vem. Né? Agora, o excepcional interesse público, para mim, não cabe. A não ser que de uma hora para outra resolvesse nascer criança assim, e já fosse direto para a escola. Né? Aí sim, podia ser excepcional, que não é o caso. Então, esse contrato temporário aí, a meu ver, não cabe aí para a contratação de professores ou de... Se ele estiver lá em sala de aula, né? Eu não entendi. Não, o Fundeb é uma conta que não para de receber dinheiro. Eu também concordo com você, até porque o dinheiro nos recursos, nas contas do Fundeb, eles entram decenal, né? Mensal, não falta dinheiro. Quem analisa o Estado está vendo que está entrando dinheiro ali, não falta. É justamente para evitar esse tipo de problema, é evitar atraso em pagamentos. Né? Então, não justifica, a meu ver, não justifica. Né? Os recursos estão entrando, estão ali na conta. É questão só de gestão mesmo. O comerciante... Pois é, aí é o seguinte, é mais uma atuação aí, eu acredito, dos órgãos fiscalizadores, né, principalmente do Conselho do Fundeb, né, e conversar mais diretamente com o gestor, né, porque não justifica não, né, porque dinheiro entra principalmente na conta suficiente para pagar as contas dos professores. Né. Não é falta de dinheiro, é falta de gestão mesmo, né, atrasou é falta de gestão mesmo. Olha, isso aí eu posso dizer... Eu gostaria de saber se existe alguma penalidade, né, para os gestores que têm o costume do contrato temporário, né, porque há muito tempo essa prática aqui já vem, né, e até hoje tem contrato temporário. Tem alguma penalidade ou não existe? Não, tem sim. O que falta, a meu ver, é os órgãos de fiscalização ser mais contundentes com isso. Né? É os órgãos que decidem, a meu ver, são muito complacentes com isso. Porque isso é uma irregularidade. Nós já vimos aí. Né? Contrato temporário só é permitido para excepcional interesse público. Né? Se os órgãos continuam fazendo isso, é porque realmente os órgãos de controle não estão funcionando.
Não, já o foi o próprio Tribunal de Contas. Né? Quem é o outro fiscalizador da lei aí? O Ministério Público. Né? Então, esses órgãos que precisam atuar. É isso que eu acho. Né? É preciso ser mais contundente com isso. Né? Aí estão aí, né? Seria eu perguntar diretamente para ele lá, né? Por que que... Esse é o grande problema que a gente encontra em campo, quando a gente vai fazer auditoria. A pessoa, não, mas por que você vem aqui e continua a situação do mesmo jeito? Pô, nós somos técnicos só para relatar e relatar. Quem julga não somos nós. Né? Tem gente que fazer isso. Né? Essa é a resposta que eu tenho para você, assim, bem sincero mesmo. Né? É isso aí. Eu não sei se vão gostar depois, mas já falei, né? Está no DVD, inclusive, né? Pois é, e aqui a aplicação máxima com as demais despesas de 40%. Né? Então, o que é que a gente deduz daqui? Que os 60% é o limite mínimo. O executivo, ele pode gastar tudo que ele recebeu com a remuneração dos profissionais do magistério. Né? Ele pode gastar tudo. Agora, nos 40% não. O máximo que ele pode comprometer dos recursos do Fundeb é 40%. O percentual é 40%. Mas com a remuneração do magistério não tem. Pode gastar 100% que recebeu e não tem problema nenhum. É o que se depende da lei. Né? E essas despesas aí, mas quais são essas despesas que entram aí nos 40%? Né? Olha, aqui nós já vimos anteriormente, quando falamos de MDE, o artigo 70 da LDB. Ele que é um parâmetro para a gente, para dizer o que é despesa com MDE. Certo? Eu não falei lá, que eu não lembrei, mas agora, o artigo 70, ele diz as despesas que são consideradas com MDE. E o artigo 71 da LDB, ele diz o contrário, né? Quais as despesas não são pertinentes à MDE. Fiscalização e controle. Né? Diz o seguinte, conforme inciso 1 a 3 do artigo 26, combinado com o caput, e artigo 9 do artigo 24 da Lei 11.494, a fiscalização e o controle dos recursos do Fundeb cabem aos órgãos de controle interno, olha lá que o Executivo tem também, né? O controle interno tem que funcionar, aos tribunais de contas e aos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundo, e ao Ministério Público pela sua função constitucional, que está previsto no artigo 29 da Lei 11.494. Ele é o fiscal da lei, então ele não pode. Eu acho que aqui entraria também o Poder Legislativo, a Câmara Municipal. Por quê? Porque ela é detentora do controle externo. Né? Então ela pode fazer esse controle com o auxílio do Tribunal de Contas. E o controle social, gente, aqui, eu falo aqui para vocês dos controles de acompanhamento do controle social, ele é importantíssimo. O controle social, o Conselho de Fundeb, eles têm um papel importantíssimo. Por quê? Porque é através do controle que se promove o acompanhamento, que a sociedade faz o acompanhamento da execução dos recursos do Fundeb, tanto da receita quanto da despesa. Ele tem um papel importantíssimo. E o que a gente está vendo aí, pelo município, é que estão dando pouca importância ao controle. É como se o controle, o cara fica batendo na porta lá, ei, eu quero uma sala para reunião. O executivo, ele tem o dever, a obrigação determinada por lei para propor todas as condições para que o controle funcione. Né? O controle, ele não vai lá pedir favor, não. O conselho não vai lá pedir favor, não, para o executivo. O executivo ele tem a obrigação de oferecer todas as condições para que o conselho possa atuar de acordo aí com o que é realmente para ele fazer. O próximo. Conselho do Fundeb no município. Criação. O conselho ele deverá ser criado por meio de lei específica. Está lá no artigo, no parágrafo 1º da Lei 11.494. Então, até que por onde eu já andei no município, os conselhos são todos criados por lei, né, e a composição de acordo com a lei. O próximo. Conselho do Fundeb no município. Composição. O conselho deverá ser formado por, no mínimo, 9 membros. É o que diz o artigo 24, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 11.494. Então, quer dizer, o conselho, quantos componentes ele deve ter? No mínimo, ele deve ter 9. Né? E aí tem a participação aqui de vários segmentos da sociedade nessa composição. Né? Tem a participação
do executivo, né, da Secretaria de Educação, dos pais de alunos, dos professores, das escolas, dos alunos, né, tem a participação e até também do Conselho Tutelar, se não me falha, e do Conselho de Educação, se tiver, né. Tá, então, o mínimo são 9 pessoas. Até aqui, por onde eu já vi, os conselhos aí têm essa composição. E o funcionamento? Daqui. Conselhos não contarão com a estrutura administrativa própria, cabendo aos municípios garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos. É aquilo que eu já falei para vocês. O conselho ele não tem uma estrutura, ele é um conselho, é a representação social. Né? Ele não conta com recursos próprios. Os conselheiros não são pagos, nem podem ser pagos. Porque, se forem pagos, deixa de ser social. Ele vai ter um patrão. Né? Então, o conselho representa a sociedade ali na execução. Então, ela não tem uma estrutura. Quem tem essa obrigação de oferecer é o executivo, que está lá no artigo 24, parágrafo 10 da Lei 11.494. Ação normativa 04 do Tribunal. Ela dispõe sobre os mecanismos e formas de comprovação da aplicação dos recursos destinados constitucionalmente à manutenção e desenvolvimento do ensino e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação. É através da instrução normativa, como eu falei anteriormente, que o Tribunal operacionaliza suas ações. Né? Lá na nossa instrução normativa, ele diz como se deve fazer a prestação de contas, né? E os períodos e outros detalhes. Isso aqui é importante demais, demonstrativos gerenciais. E que a gente percebe também que está dando pouca importância aí os demonstrativos gerenciais. É por meio desse instrumento aí que tanto o Tribunal de Contas quanto o Conselho do Fundeb, eles fazem o acompanhamento da execução da receita e da despesa do Fundeb. É através desse demonstrativo que o Conselho Social, o controle social vai ver se realmente as coisas estão caminhando como é para caminhar, né? Se os recursos estão sendo recebidos e aplicados no âmbito do Fundeb. Esse demonstrativo aí, ele deve ser encaminhado mensalmente, né? Tanto para o Conselho quanto para o Tribunal de Contas. Mas tem aí, ele passa 2, 3 meses para mandar. Quando manda tudo de uma vez. Aí o controle social já foi. Às vezes manda só no final do ano, né? Aí o controle social já foi. Né? Porque o controle social tem que acontecer ali, na hora. Né? Está executando o orçamento ali do FREB, aí você está fazendo o acompanhamento. Né? O demonstrativo, esses demonstrativos gerenciais, eles contêm dados aí do registro contábil e demonstrativos gerenciais mensais, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta do fundo. E das despesas realizadas ficarão permanentemente à disposição dos conselhos, dos órgãos fiscalizadores, seria dada ampla publicidade, inclusive por meio eletrônico. Eu não sei se está dada essa publicidade toda aí. Esses demonstrativos gerenciais, quase a gente não tem acesso, porque quando chega, né, aqui em Boa Vista, no município, chega 3 de uma vez, quando não vem, fica por isso mesmo, ninguém acompanha esses gerenciais. É isso que acontece. Exatamente, aí compromete todo o trabalho do Conselho, né, com o controle social, inclusive nosso também, lá no Tribunal de Contas. Sem falar, como você falou no início, né, que a gente tem que estar batendo na porta, pedindo lugar para fazer as reuniões, porque reuniões nossas já foram canceladas porque a gente não tem onde fazer reunião. Então a gente acaba aqui deixando para depois adiar a reunião, protela, e fica todo um trabalho para ser feito numa data só, quando a pessoa vem se reúne, e a gente acaba não dando conta, porque é muita coisa, porque só fez ir prorrogando, porque não tinha espaço disponível para a gente se organizar e fazer
as apreciações dos documentos que estão para analisar. Pois é, gente, mas aí eu acho assim, que o Conselho ele é legítimo, ele tem que insistir, tem que buscar os meios para que o gestor cumpra a determinação legal, né? Aí vocês têm aí buscar recursos, buscar ajuda com o Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, faz essa denúncia, alguma coisa nesse sentido, né? Para que o gestor, porque ele tem a obrigação, né? De atender o Conselho, o controle, o Conselho do Fundeb. O próximo. E os demonstrativos gerenciais, ele é composto, são compostos de anexo 1, que é um demonstrativo das receitas, lá você vai ver as receitas que o município está recebendo, né? O anexo 2, demonstrativo das despesas realizadas, o anexo 3, demonstrativo da remuneração do magistério, anexo 4A, demonstrativo das despesas empenhadas, o anexo 4B, demonstrativo das despesas liquidadas. O que a gente vê muito aqui, nesses demonstrativos, eu particularmente vejo muito, são informações inconsistentes. Informações inconsistentes. Né? Às vezes o demonstrativo é encaminhado para o tribunal sempre para cumprir o prazo. Mas quando você vai comparar lá a receita, geralmente tem alguma coisa diferente ali nos demonstrativos gerenciais. E aí se torna aí uma peça que né? Os colegas não serve para nada. Né? Isso. É importante. Assim, o que a gente utiliza muito, quando nós recebemos os demonstrativos gerenciais, quando não vem os extratos bancários, o que é que a gente faz? Nós buscamos aí no site do Banco do Brasil, né, as receitas, porque ali as informações elas são fidedignas, né, da receita. Então a gente vai no site do Banco do Brasil, puxa lá e vê para comparar com o que o município está informando ali. Então, uma excelente fonte de informação ali. SN não, às vezes dá um furinho ali, mas do Banco do Brasil não. A informação é correta, sempre bate com... Sempre não, ela sempre bate com os extratos do banco. Tá? Então a receita a gente busca muito, utiliza muito nos relatórios ali, as receitas informadas no site do Banco do Brasil. O artigo 10, parágrafo 1 da Instrução Normativa 004/2007 diz o seguinte: o parágrafo 1º, serão encaminhados ao Tribunal de Contas, juntamente com os demonstrativos gerenciais mensais das receitas e aplicações do Fundeb relativo ao mês de janeiro de cada exercício, os seguintes documentos. O próximo aí. Então aqui, gente, esse artigo 10 aí, no mês de janeiro, ser demonstrativo gerencial encaminhado ao Tribunal de Contas deve ser acompanhado por uma gama de documentos, né, para que o tribunal possa realmente formar ali uma pasta permanente de consulta sobre aquele município. Né? Mas o que a gente percebe aí é que os municípios não estão encaminhando a documentação que é para encaminhar. Nem todos encaminham. Né? Não estão atendendo, na verdade, esse artigo 10. Isso é comum, já se tornou comum, não dá o que a instrução normativa pede. Ela pede assim, ó, todos os dados relativos ao censo escolar, referido nos artigos 8º, 9º e 10 da Lei 11.494, que servirá de base para a distribuição dos recursos do Fundeb. O ato de nomeação dos membros dos respectivos conselhos de acompanhamento e controle social, referido no artigo 24, inciso 1, 2 e 4 da Lei 11.494, com a indicação do local e a data de publicação, assim como dos comprovantes de cumprimento do disposto no parágrafo 3º, inciso 2 e 3 do artigo anteriormente citado, devendo as alterações ocorridas ser informada a este tribunal no prazo previsto no caput deste artigo. É o seguinte, pessoal. Essas informações assim, o que a gente está vendo aqui no nosso dia a dia, é que os municípios não estão encaminhando essas informações. E o não encaminhamento dessas informações leva o quê? As sanções ao gestor. Ele pode ser apenado nos termos da LC 006,
que é a orgânica do Tribunal de Contas, porque não está atendendo a uma determinação legal e infralegal aí, através aí da nova instrução normativa. Então, é importante que os municípios encaminhem essas documentações aí no início do ano. No mês de janeiro, os demonstrativos gerenciais, eles devem ser acompanhados com uma série de documentos. Esses documentos constarão na parte permanente do jurisdicionado lá no tribunal e servem como fonte de consulta para a gente. Né? E o não encaminhamento, repito, pode levar o gestor às prestações previstas em lei. Prestação de contas. Os estados, o Distrito Federal e os municípios prestarão contas dos recursos dos fundos conforme procedimentos adotados pelos tribunais de contas competentes. Está lá no artigo 27 da Lei 494. Então, o Tribunal de Contas, ele regulamentou aí essa situação, esse artigo, por meio da sua instrução normativa, a 004/2007. Ela que regulamenta aí a prestação de contas do Fundeb, da educação e do Fundeb. A prestação de contas do Fundeb. A prestação de contas do Fundeb é encaminhada ao TCE juntamente com a prestação de contas do Executivo até 31 de março de cada ano. Está lá no artigo 7º da Lei 094, que é a lei orgânica do TCE. Então é assim, a data limite para a prestação de contas do Fundeb, que compõe a prestação de contas do Executivo, ela deve ser encaminhada até o dia 31 de março de cada ano. Até que esse prazo aí a gente não vê assim muita desobediência, né? Os municípios estão encaminhando aí, eu também gostaria muito que encaminhasse também para os demonstrativos gerenciais. Próximo. Parecer do Conselho do Fundeb. Gente, repito, esse parecer do Conselho do Fundeb, ele é tão importante quanto os demonstrativos contábeis. E o que a gente está vendo também, eu já vi muito por aí, é prestação de contas que é um parecer do Conselho do Fundeb. Como é que vai se julgar uma conta dessa se está faltando uma peça? O parecer do Conselho do Fundeb, ele é tão importante quanto os demonstrativos contábeis. Ele é uma peça que deve estar na prestação de contas, é uma determinação legal. Está lá no artigo 7, no parágrafo único da Lei 11.494. Então, ele é imprescindível o parecer do Conselho do Fundeb na prestação de contas do Executivo. Eu venho aqui, Bom dia, gente. Só para frisar que, como foi dito lá, o parecer do Conselho do Fundeb é um dos itens que devem compor a prestação de contas a ser encaminhada ao tribunal. No entanto, qual é o prazo que o município tem que encaminhar a prestação de contas para que o Conselho tenha tempo hábil de analisar e emitir um parecer? Esse parecer não pode ser só assim. Olhei as contas, está tudo bem, encaminhe-se ao tribunal. Não é isso. Vocês estiveram o ano inteiro acompanhando, em tese, né, acompanharam durante o ano inteiro, então vocês conhecem o que está ali. Que prazo é o que o município vai mandar para vocês? O MAI falou que até 31 de março o município tem que encaminhar ao tribunal. E lá a lei diz que até 30 dias antes de encaminhar ao tribunal, essas contas têm que ser mandadas ao Conselho. Então, qual é o prazo que dá? Fevereiro não tem 30 dias. Então, no máximo, 28 de fevereiro, o Conselho deve receber essas contas para que ele tenha tempo de analisar. Aí a Prefeitura vai dizer, o exercício termina em 31 de dezembro, eu não tenho condição de entregar em 28 de fevereiro. Mas isso não é uma faculdade, é uma obrigação. O município tem que trabalhar de maneira que a contabilidade esteja em dia, porque a contabilidade é a fonte de informação, é o que vai dar o suporte para que você acompanhe a execução orçamentária. O que pode ser feito se o município não consegue cumprir esse prazo? Pode abrir as informações mensalmente e o Conselho
fazendo esse acompanhamento, quando chegar em janeiro, ele vai ter uma ideia de como é que foi a execução orçamentária, de quantas escolas o município tem, de como é que está o nível de aprendizagem dos meninos. Em tese, tudo bem, tem gente sorrindo, mas em tese, o sistema, no mundo ideal, vai funcionar assim. Chegou fevereiro, eu já tenho as informações de janeiro, estou acompanhando, verifiquei quanto que o município recebeu para compor o Fundeb, quanto que ele gastou com o Fundeb. Esse gasto não é só que foi empenhado, porque assim, há uma diferença entre despesa empenhada e despesa liquidada? Sim. A despesa empenhada é aquela despesa que o município fez, emitiu uma nota de empenho, ele tem um compromisso de pagar aquela despesa se recebeu o item que foi comprado. Por exemplo, as escolas precisam de carteiras novas. Então, a Secretaria de Educação faz uma licitação, contrata uma pessoa ou uma empresa para fazer as carteiras que ela precisa. Essas carteiras, esse serviço só pode ser executado mediante um contrato. Se faz um contrato e em seguida você emite a nota de empenho. Essa nota de empenho é o documento que prova que a prefeitura, por meio da secretaria, tem um vínculo com aquele contratado e que essas carteiras forem feitas, só podem ser feitas por aquele contratado. Isso é um empenho. Eu vou reservar uma dotação do meu orçamento, um pedaço do meu orçamento, para pagar o item que eu comprei, mas eu ainda não posso pagar se não tiver recebido. No momento que a empresa me entregou as carteiras, eu recebo as carteiras, verifico se elas atendem a especificação que eu pedi. Olha, eu quero 50 carteiras, mas dessas 50, 10%, ou seja, 5 carteiras tem que ser para canhoto, porque eu tenho um número de 10% de alunos que são canhotos. Aí eu verifico que vieram 46 carteiras para destros e uma para canhoto. Qual é a providência? Notifico o fornecedor e ele vai ajustar o pedido. Então, isso é o momento de liquidação, é verificar se o que eu estou recebendo é mesmo o que eu contratei. Se não aconteceu isso, eu ainda não pago. Digo, seguinte, você não me entregou bem na especificação que foi pedido. Você vai levar de volta, vai ajustar e depois a gente conversa. Então, assim, o empenhamento é o comprometimento orçamentário e a liquidação é o momento em que eu recebo bem e aí sim eu já tenho a obrigação de pagar. Recebido bem, eu tenho 5 dias para efetuar o pagamento. Então, essa é a diferença entre a liquidação e o empenhamento. O empenhamento da despesa é só um comprometimento orçamentário que pode acontecer ou não. A liquidação é o momento que eu recebi o item contratado e a partir de então eu tenho uma obrigação de pagar. O município já se torna devedor daquele fornecedor, tá? Então, nos demonstrativos lá que o Mário apresentou para vocês, tem o primeiro anexo, é a receita. Ali você vai verificar tudo que o município recebeu por meio das transferências e os rendimentos da aplicação, porque o dinheiro do Fundeb, ele precisa ficar na aplicação para não perder o poder aquisitivo. Depois, no item 2, você tem uma demonstração dizendo quanto que o município está pagando aos professores e por ali dá para você saber se o município tem efetivos, temporários, comissionados, se está recolhendo o INSS, porque os nossos municípios têm uma dívida enorme com o INSS. Eu faço a folha, retenho de você e não passo para o INSS. Isso é endividamento para o município. Então, assim, você tem como verificar a receita, a remuneração do pessoal do magistério, a despesa empenhada com tudo, tanto com a remuneração do magistério, dos profissionais do magistério, como também as outras despesas e a despesa liquidada. Então, você tem quanto já está comprometido do orçamento e quanto desse valor que foi comprometido do orçamento já foi recebido e você tem que pagar, tá? E também tem o valor que foi pago. Então, você tem 3 momentos. O momento que você compromete o orçamento, o momento que você requer os bens e passa a ser devedor e o momento em que você paga a despesa. Existe uma coisa chamada restos a pagar, que também vai aparecer nesse demonstrativo. Então, para quem é do conselho, muito cuidado com o resto a pagar. O resto a pagar é um ralo de dinheiro. Por quê? Porque pode acontecer que o município empenhe, receba bem, não pague. E essa dívida passa para o exercício seguinte.
Isso é endividamento do município. Mas esse valor que está em resta a pagar liquidado não pode ser cancelado, porque é uma dívida do município, não se cancela a resta a pagar processado, tá? Isso é despesa liquidada. Um outro tipo de resta a pagar, o que a gente chama de resta a pagar não processado. O que é o resta a pagar não processado? É aquela despesa que eu fiz de contrato com a pessoa, emiti a nota de empenho, mas chegou ao final do exercício, ela não me entregou o item. Mas mesmo assim eu tenho que deixar o financeiro para pagar isso. Mas o que acontece? O município pega o resto a pagar não processado, não dá baixa, não cobra o fornecedor e, por consequência, também o dinheiro some. Então, isso é falta de planejamento e de fiscalização. O problema da educação não é falta de dinheiro. Tem muito dinheiro na educação. O problema da educação é corrupção em primeiro lugar, em segundo lugar, falta de gestão. Porque se você tem um sistema escolar de um município com 10 mil habitantes, o sistema escolar tem 10 escolas, nessas escolas funcionam 3 turnos, porque o município pode oferecer o EJA no primeiro segmento, que é a educação básica, né? Inclusive o ensino médio também entra, porque a educação básica é infantil, fundamental 1 e 2 e médio. Então o município, qual é a obrigação dele principal? Infantil e fundamental. Se ele atendeu 100% a população dele nessa obrigação principal, ele pode oferecer ensino médio? Pode, não há nenhum óbice, mas a obrigação dele, educação infantil, ensino fundamental, tem que ser atendida a contento. E a população não pode, em hipótese alguma, se satisfazer com o mínimo, tem que se satisfazer com o máximo. O seu filho tem que ir para a escola e aos 8 anos tem que estar lendo, porque se isso não estiver acontecendo, você tem como cobrar. A escola é pública, mas ela não é de graça, ela custa muito caro para nós. E 1 quilo de feijão, o imposto que a gente paga, uma parte vai para a educação, uma parte vai vir para a saúde, uma parte para o governo administrar. O governo é representante nosso. Ele está administrando um dinheiro que é de todos. E quando eu administro o que é de todos, a minha responsabilidade é muito, muito maior. Eu não posso dispor do que não é meu. Certo? Então, assim, enquanto gestores, enquanto fiscalizadores, para quem é do conselho, é preciso estar sempre estudando, sempre buscando informação, porque no nosso país a legislação muda todo dia e nós somos todos responsáveis. Todos. Gestores, pais, mães, estudantes e o pessoal que faz parte do controle social. O controle social precisa ter mais apoio, não é obrigação do conselho definir que sala vai ficar. Isso o município tem que dispor, a prefeitura tem que ter uma sala de reuniões, porque não é só o conselho do Fundeb que existe. Existe o conselho de assistência social, existe o conselho da saúde, existe o conselho para todos os temas do setor público. Então, se a Constituição definiu que o controle social é importante, todo mundo tem a obrigação de conhecer e de fiscalizar, tá? Então, obrigada. Muito obrigado, Bento. Foi muito boa aí essa participação da Bento aí. E aqui nas sanções, né? Nós vimos aqui, no caso, as sanções que o gestor pode ter por conta da aplicação irregular dos recursos do Fundeb, reprovação das contas, aplicação de multas e outras que a lei permitir. Então, existem várias outras sanções aí também, né? E aí, encerramos aí, doutora Esther, a nossa participação, né? E agora as perguntas aí, respostas. Posso fazer? É uma pergunta referente à prestação de contas. Porque quando o conselho do Fundeb daqui de Boa Vista assumiu em 2012, né, o outro conselho, nós tivemos que dar parecer da prestação de contas de 2011. E aí a gente fez uma consulta ao Tribunal de Contas e ele falou que sim, que nós, porque para nós
nós, quem teria que dar esse parecer era o conselho anterior, que acompanhou, né, todo o exercício, e não nós. E o Tribunal de Contas respondeu que éramos nós sim, que nós tínhamos competência para isso. E a gente ficou assim desesperado, né, porque ninguém participou, e aí como é que a gente dá um parecer referente ao exercício e a gente não participou? O que é que você pode falar sobre isso? Sim, eu vejo o seguinte, é que o conselho não se refere só às pessoas que estão lá, né, naquela hora, né? O conselho ele é permanente, né? É uma instituição que vai continuar, né? Então, assim, eu acho, eu concordo aí com a decisão do tribunal, porque se o conselho, assim, as pessoas não estavam mais, mas o conselho continua, né? E o parecer é do conselho, né? E não das pessoas que passaram pelo conselho. Eu entendo dessa forma. Estamos aqui. Eu discordo, porque nós não tivemos acompanhamento e parece que é uma ruptura. Quando um mandato acaba, entra outro e começa tudo novamente. Não tem uma continuidade. Hoje eu vejo assim, acontece uma ruptura. Então, você fica sem saber onde são os documentos para acompanhar, é complicado. Bom, é o seguinte, aí, porque você pode fazer esse acompanhamento através dos documentos, né, que foram deixados, né, do demonstrativo gerencial, mas você está falando que não ficou documento, né? Sobre essa questão. Mudou a gestão, mudou o conselho, eu não tenho nada, e aí eu sou nomeada para fazer parte do conselho em fevereiro, quando as contas chegam, e dia 31 de março as contas têm que estar no tribunal, impreterivelmente. Qual é o posicionamento? O que tem dentro da prestação de contas? Você tem lá a dotação que o Fundeb recebeu naquele orçamento, você tem lá quanto que o município recebeu de receita, você tem quanto que o município pagou para o pessoal do magistério da educação básica, você tem várias informações orçamentárias, você pode fazer um parecer com ressalva, mas você não pode deixar de emitir parecer. O que você vai fazer? Você vai se debruçar sobre esse monte de papel, geralmente 200 folhas em média, e aí você vai verificar quantas escolas tem, o que o município adquiriu com o recurso do Fundeb, se o que foi adquirido naquele exercício está lá, você pode pedir uma diligência, não há nenhum problema. De repente, tem lá, foi adquirido computador para a escola numa vila indígena longe. Quero ir lá na escola. O município vai providenciar, levar você. Se for necessário a diligência, faça. Se você perceber que não há, você pode emitir um parecer, dizendo, olha, do que nos veio e a gente não acompanhou a execução durante o ano, recebemos a prestação de contas pronta no final do período, o conselho tem a se manifestar os seguintes termos. E aí você diz as suas percepções sobre aquela documentação. Mas deixar de emitir o parecer não pode. É por isso que o controle social precisa ser fortalecido. Os conselhos agora têm que orientar os próximos e não só os próximos, faça palestra em escolas, faça palestra nas associações de moradores, na associação de pais, nas igrejas, que geralmente são muita gente, no forró, onde tiver muita gente, vamos começar a falar, conversa de bar, começa a comentar sobre como é que está sendo gasto, porque todo mundo precisa saber que o dinheiro público é de todos e que a escola pública não é de graça, da mesma forma que saúde também não é de graça. Se não é de graça, vamos otimizar esses recursos. E o ser humano tem a tendência para o mal. Essa é uma concepção minha, que assim, se o ser humano for vigiado 50 horas por dia, ele vai achar uma forma de fazer alguma coisa errada. Então, assim, não é que isso seja impossível, mas a gente só vai minimizar os problemas, porque cada vez que a fiscalização descobre um problema, quem está fazendo essa irregularidade já descobriu uma tecnologia melhor para burlar a lei também. Então, é responsabilidade do conselho orientar as outras pessoas da comunidade, tá? Agora sim, o Mário vai agradecer a Majari, que a Majari também tem duas perguntas para a gente.
e o Mário vai responder, né? Obrigado ao pessoal de Amajari que está participando. Vai lá, Mário. Isso aí, pessoal. Bem, aqui temos aqui de Amajari a seguinte pergunta. O coordenador pedagógico lotado em uma secretaria pode receber recursos do Fundeb? Bem, resta saber se esse coordenador pedagógico está ali no exercício da docência. Se ele estiver trabalhando em prol da docência, eu acredito que não tem problema nenhum. Agora, se ele estiver na secretaria fazendo trabalhos administrativos que não tem nada a ver com a docência, ele não está a serviço da docência, então eu acredito que ele deve ser excluído aí dos recursos do Fundeb. Outra pergunta, Benta, de Amajari? Outra pergunta de Amajari, onde o colega pergunta o seguinte: o que pode acontecer quando o município não está pagando o piso salarial nacional aos professores para serviço temporário? Quem trabalha no serviço como servidor temporário não está recebendo piso. O que ocorre? Olha, o piso nacional aí é para ser atendido, né? É uma determinação legal. Se ele não está sendo pago o piso nacional, o gestor está incorrendo em uma irregularidade, né? Que então cabe aos servidores aí prejudicados procurar aí os seus direitos. Né? Eu acho que o piso nacional é exatamente para isso. É o piso ali que serve de parâmetro para todos os servidores. Se não está sendo pago, acredito que esse servidor pode sim buscar seus direitos. Ele é um professor e não está em sala de aula e está recebendo com recurso do Fundeb. Olha, é porque essa professora, ela tem mais de 8 anos recebendo normalmente com Fundeb, até resíduo quando sobra, e eu que sou um professor, estou em sala de aula, para poder receber normalmente. Então, como presidente do Conselho do Fundeb, eu preciso tomar essas providências no município agora, né? Sem sombra de dúvida. Você pode, inclusive, fazer uma denúncia para o Tribunal de Contas, que ele mandou lá para verificar essa situação. Porque se ela devolver esse dinheiro, ela não está em sala de aula, então que ela devolva, né? É isso aí, está recebendo regularmente, porque quem recebe dinheiro, quem pode receber recurso do Fundeb é o professor que está em efetivo exercício. E efetivo exercício, ele está na sala de aula. É o que diz aí a Lei 11.494. Né? Então, se ele está recebendo recurso e não está trabalhando, tem que se ver também se essa pessoa está com a afastada legalmente, tem que verificar essa situação, né? Então, aí ele está recebendo irregular, possivelmente, então cabe aí uma denúncia aí do Tribunal de Contas e ele vai verificar isso em loco. Aí tem mais uma pergunta aqui, de Normandia. Gostaria de saber como estipular no contrato temporário que é um meio de atender a uma necessidade do município. Então, se dentro do município houver servidores públicos, mas que não abrangeu a área de ensino, não é possível contratar um servidor? Mário, eu não entendi exatamente a pergunta, mas eu acredito que Normandia é porque aquela área lá, Normandia, Iracutã, acho que Pacaraima também, eles têm muitas áreas indígenas. Na área indígena, há uma peculiaridade. Você faz o concurso é impessoal. Em tese é impessoal. Quem paga no concurso eu vou contratar. Só que nas áreas indígenas, às vezes ocorre de o professor ir para lá e haver uma incompatibilidade, ou na convivência, ou nos costumes, ou a comunidade não aceitar aquele professor. Então, aí, nesse caso, por conta de não ter passado no concurso pessoas em número suficiente para atender a demanda do município, nesse caso, eu acho que é isso que ele está perguntando. É possível contratar servidores temporários?
Nesse caso, é possível, mas no setor público tudo precisa ser motivado. Ele vai ter que, no processo de contratação temporária, dizer por que está fazendo esse processo seletivo para contratação temporária e se a contratação temporária é para atender indígenas, então ela tem que ter umas especificidades. Eles têm que dizer quais são as comunidades serão atendidas, quantas escolas tem lá, qual é o público-alvo que se pretende atender e qual a qualificação para ir para lá, porque mesmo no Iramutã, lá existem comunidades indígenas de diversas etnias, e uma não fala a mesma língua que o outro. Não sei se é o mesmo caso de Normandia, teria que dar uma olhada no caso concreto, mas eu acredito que o colega está perguntando nesse sentido, de eu tenho professores efetivos, mas os professores efetivos não estão dando conta de atender a minha clientela urbana, a minha clientela rural e também a clientela indígena. Por quê? Porque a clientela indígena precisa de uma atenção maior, precisa de não só qualificação técnica enquanto professor, porque eles têm algumas especificidades que precisam ser respeitadas. Mas isso tudo precisa ser motivado dentro do processo, tem que ser tudo formalizado. Olha, vou abrir o processo de contratação de servidor temporário para a área de educação para atender as áreas indígenas X, Y, Z, com tantos alunos, tantos professores, tem que estar tudo muito bem explicado, porque quando a fiscalização chega, algumas perguntas que ficam sem resposta, e a pergunta sem resposta, a gente sugere multa e sanções, né? Então, há casos e casos, a gente precisa ter todo o cuidado de já fazer qualquer tipo de ação para o serviço público, sempre lembrar de duas coisas. Motivação, eu tenho que motivar tudo que faço e também tenho que respeitar o interesse público. Em hipótese alguma, o interesse particular deve se sobrepor ao interesse público, tá? A gente também tem pergunta do Caraweb, Mário. Aqui o colega de Caroeb faz a seguinte pergunta, né? Como deu problema aqui na recepção do sinal, gostaria de repetir-se sobre o professor fora da sala de aula. Pode receber pelo Fundeb? Bom, essa situação aqui, nós já comentamos. Eu digo que se o professor estiver fora da sala de aula, né, por motivo de afastamento, de saúde, ou por outro meio legal, ele pode receber. Agora, se ele está fora da sala de aula, sem afastamento, amparado por lei, então ele não deve receber recursos, ser pago com recursos do Fundeb. Porque para receber recursos, ser pago com recursos do Fundeb, o profissional tem que estar em efetivo exercício. E esse exercício é estar na sala de aula. A minha dúvida é o seguinte: eu tenho um professor que ele é efetivo, né? E a administração pública resolveu nomear ele para um cargo de confiança em outra secretaria, em outra coisa. Nesse caso, o salário desse professor, porque ele vai, dependendo da lei lá do município, por exemplo, aqui em Boa Vista, os cargos comissionados têm que optar tanto por cento do cargo em comissão ou do seu valor efetivo. Nesse caso, o valor do salário dele, se o município não tem nenhuma lei que diz isso, eu posso receber a minha gratificação e posso receber o meu salário de efetivo. Nesse caso, esse salário de efetivo vai ter que ser pago com recurso próprio, então não é recurso do Fundeb? O Fundeb, eu repito, só pode ser pago com recurso do Fundeb se ele estiver em sala de aula. E se ele saiu da sala de aula para ocupar um outro cargo, então automaticamente ele deve ser excluído da folha do Fundeb. Pode ser pago com recurso lá de outro, com recurso próprio. Mas do Fundeb, não. Do Fundeb é garantido para quem está em sala de aula. No caso do suporte pedagógico, aquele que está trabalhando em prol da docência.
dê um exemplo de que tipo de multa pode interferir na prestação de contas. Olha, as multas estão previstas lá no artigo 63 da Lei Orgânica do Tribunal, né? A multa, vamos, do exemplo, não mandou no período legal os demonstrativos gerenciais do Fundeb, né? Que os demonstrativos gerenciais do Fundeb, eles devem ser encaminhados até 30 dias após a execução daquela despesa. Então, se ele extrapolou aquele limite, o gestor é penado aí com multa prevista lá no normativo do tribunal, né? No artigo 63, se não me falha a memória, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Agora, o percentual, esse é o exemplo, né? Mas existem outros. Descumprimento de prazo, principalmente prestação de contas fora do prazo, é multa. Não atendeu a uma determinação do tribunal, também é um outro exemplo, né? O gestor pode ser apenado. Mas tem mais alguma coisa lá. Diz assim, ó, na transição de uma gestão, como aconteceu agora em 2013, os profissionais da educação não foram pagos e nem foi encontrado, sumiram todos os documentos, e nem foram encontradas disponibilidade financeira nas contas do Fundeb ou contas oficiais do município, com qual recurso poderão ser pagos? E que penalidades para a gestão anterior? Tem mais uma pergunta, mas Mucajaí respondendo a primeira pergunta. Isso é caso de polícia, porque os documentos são públicos, eles não poderiam sumir da prefeitura, os recursos são públicos, não poderiam ser sacados para finalidade diversa. Se ocorreu a despesa, o município deve, então a gestão atual tem que tentar, de alguma forma, efetuar esse pagamento. Vai usar recurso do Fundeb de 2013? Não, porque a aferição do limite é anual. O que eu recebi em 2013 só posso gastar com despesa de 2013, não é isso, Mário? Isso, exatamente. Né? Então, a despesa de 2012, como é que faz? Os professores ficam no prejuízo? Não. O município vai deixar de investir com recurso próprio em alguma ação que ele vai ter que apertar o cinto e vai ter que verificar o que pode ser feito para pagar esses professores. Alguns municípios que procuraram o tribunal logo que assumiram, a gente orientou que, primeira coisa, denúncia, porque é caso de polícia, é caso de roubo, né? Se o dinheiro estava lá e o dinheiro sumiu e alguém levou, não há outro nome. Alguém se apropriou indiretamente desse valor que era de todos. Mas a dívida existe. E agora? Se a dívida for muito grande, tenta negociar com os professores para pagar em 1, 2 parcelas de alguma forma. Tem que ser pago porque o município está devendo. E os professores não podem ser penalizados por um problema da administração. Com relação à punição para a gestão anterior, isso vai ocorrer da prestação de contas. O Ministério Público também deve ser informado. Então, primeira providência é se fazer um BO e, em seguida, verificar quem foram os credores prejudicados. Que, no caso, me parece, a pergunta diz que são os professores. O município tem que pagar? Tem que pagar. Mas pode usar recurso do Fundeb? Não, não pode usar recurso do Fundeb 2013, porque tem que pagar 2013. Vai pagar com o quê? Vai ter que pagar com recurso próprio, tá? Depois tem uma outra pergunta ali, Mário, que diz assim: quantos programas como o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, os professores que são tutores capacitando os professores e dando acompanhamento em sala de aula podem ser pagos pelos 60%, visto estar em atividade pedagógica? Se esse Plano Nacional de Alfabetização na Idade Escolar for uma atividade que o governo federal está repassando o dinheiro, não pode. Porque esse é um programa vinculado, é que nem a merenda escolar, é que nem o transporte escolar, que nem as cotas de salário e educação. Então, são recursos que vêm especificamente para aquele programa. E o município tem que cumprir esse programa, porque quem vai fiscalizar a aplicação de recursos federais não é o Tribunal de Contas, é a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Então, o que o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza? Fiscaliza recursos próprios do município, e aí entram as transferências que ele recebe para gastar com as suas despesas, as transferências constitucionais e legais, e o tribunal também fiscaliza os recursos
do Fundeb e do Fundo de Saúde. E mais que o tribunal fiscaliza? Fiscaliza atos de pessoal, fiscaliza os programas de governo. Por exemplo, a comunidade está precisando de uma escola, o município constrói uma praça. O que é prioridade? Então, isso a gente vai lá, verifica e a gente sugere penalidades. Por quê? Porque, em primeiro lugar, tem que priorizar. Na nossa casa, como o dinheiro é pouco, a gente não tem que priorizar as coisas. O município é a mesma coisa. A única diferença entre a administração pública e a nossa casa é que na nossa casa a gente está administrando o que é nosso. No setor público não, a gente está administrando o que é de todos. Então, isso dá uma responsabilidade muito maior para nós, tá? Tem mais alguma pergunta, Mário? Não, né? Aqui nós estamos vendo. Gente, tem mais uma pergunta aqui. A gente terminou de atender Mucajaí, agora tem uma outra aqui de Caroebe. Caroebe pergunta: a Secretaria Municipal de Educação de Caroebe atende 15 escolas nas vicinais e ela dispõe de um veículo locado destinado à coordenação pedagógica. Com esse mesmo veículo que pode fazer entrega da merenda e de outros serviços destinados à educação, esse veículo vai participar com 40% do Fundeb? Qual é o problema de Caroebe? Caroebe tem muitas vicinais, nessas vicinais tem 15 escolas. Nessas vicinais tem 15 escolas e eles têm um veículo para levar material, levar merenda e levar o pessoal da coordenação pedagógica. A gente viu que os 60% eu tenho que pagar quem está relacionado ao desenvolvimento do ensino e ajudando na aprendizagem das crianças. E jovens, né? Porque a educação básica envolve até o ensino médio, então tem jovens também. Eles perguntam: esse veículo que eu aluguei para levar esse material e o pessoal da educação, da coordenação, pode pagar com 40% do Fundeb? Nós já vimos que o transporte permitido aqui é o transporte escolar, né? Então, logo, o transporte, merenda aqui, para transportar merenda e outro não existe, né? O transporte permitido é o transporte escolar. É a lei que determina assim, certo? É assim que a gente vê. Pessoal, eu quero avisar os senhores que vão para o intervalo agora, certo? São quanto tempo o intervalo? 20 minutos? Aí a gente volta então para responder as perguntas, ok? Então vamos aí que o coffee break está pronto ali. Antes de responder as perguntas, eu quero reforçar aqui, pegar algumas perguntas falando sobre o que pode e o que não pode ser pago por recurso do Fundeb, como o transporte, etc. É bom ressaltar o seguinte, que o Fundeb ele não é a única fonte de financiamento da educação, né? Além do Fundeb, existe os 5% dos impostos que compõem o Fundeb, mas que não entraram na composição do Fundeb. Isso é uma fonte que pode ser financiada também, os outros tipos de transporte. O que não pode ser pago, o que a lei permite que seja pago com recursos do Fundeb é o transporte escolar. Mas nada impede do gestor firmar um contrato e pagar com os recursos de outras fontes, né? Até ter os impostos que não entram na NDE, ter os recursos próprios. Então, essas são fontes que eles podem sim pagar. Agora, o Fundeb, o que ele permite, é só o transporte escolar. Nós temos uma pergunta aqui, fantástica. Assim, um professor cedido para outro município, qual vai ser o município que pagará o salário dele? É o Davi lá do Cantar. É o seguinte, a seleção de servidores depende, né? A gente não tem muitos elementos aqui, né? Eu não sei se esse servidor se esse professor é efetivo ou se não é, mas vai depender também do tipo de sessão, se com ônus ou sem ônus, né? Mas o que eu diria aqui para o Davi é o seguinte: para o professor receber com recurso do Fundeb, ele tem que estar em sala de aula. Quando ele sai da sala de aula do município dele, se ele foi para outro município, ele saiu da sala de aula do município dele. Então, automaticamente, deve ser excluído da folha do Fundeb. Mas vai depender também da sessão aí, se com ônus ou sem ônus. A gente não tem assim muitos alunos para fazer uma avaliação. E o que eu diria assim de imediato é que esse professor saiu da sala de aula, não está em efetivo exercício no seu município,
Porque os recursos do Fundeb é para melhorar a qualidade aí do ensino do município. Se ele saiu do seu município e foi para outro, ele deve ser aí excluído da folha do Fundeb. Termo de sessão, né? Já comentei, né? Que essa sessão ela tem que ser formalizada, né? E tem que saber se é sessão com ônus ou sem ônus. Então tem uma série de elementos aí que tem que ser avaliados, né? Tem um contrato, é uma sessão formal, então a gente precisa assim de mais elementos para poder analisar mais próximo. Mas assim, eu digo, se ele saiu da sala de aula do município dele, então ele não está mais em exercício aqui. Então ele deve ser excluído da folha do Fundeb. É sobre os professores de 2012, né? Quando o gestor 2012 saiu do município, ele deixou outubro, novembro e dezembro sem pagar, né? Então, vários professores, como o presidente do conselho, que você pergunta a situação, como seria para eles receber, que até eles não receberam, e eles procuram um novo gestor, eles procuram a justiça. Mas nossa justiça é muito lenta. Se vocês forem entrar para a justiça, vão passar 5, 10 anos para receber, né? Então, qual é a maneira mais fácil de eles receberem esse salário de outubro, novembro e dezembro, porque eles têm compromisso, né? E se entrar, ela entra na justiça. Se entrar, outro dia está exonerado, que é temporário, né? Olha só, não é só... Qual é o seu município, por gentileza? O Cantar, né? Não é só o Cantar que está com esse problema. Mas qual foi a orientação que a gente deu para quem nos procurou logo no início da gestão, lá no tribunal? A gente sugeriu o seguinte: a resolução de conflito ela pode ser tanto judicial quanto administrativa. A judicial a gente já sabe que demora muito, mas a solução administrativa é a mais viável. O que pode ser feito? O município pode fazer uma proposta de pagar esse parcelado de alguma forma, mas o município tem que pagar, isso é uma dívida do município, e os professores podem, por meio do sindicato, não sei lá, tem sindicato, ou entrar com pedido junto à secretaria, olha, vamos resolver administrativamente. A gente tem que receber, o município tem que pagar, mas tem que pagar com recurso próprio. O município já não vai poder mais dispor dos recursos do Fundeb para isso, tá? Mas se não ocorrer vocês tentarem administrativamente, o município não acatar, aí sim, aí tem que partir para a via judicial, tá? Bom, mas isso precisa ser formalizado. Se não estiver no papel, não existe no mundo jurídico, né? Então, vocês podem fazer o seguinte: notifica a prefeitura, fazem um documento, notificando a prefeitura, informando que vocês têm, embora ela já saiba, mas não custa nada, é repetir. Olha, os meses tais estão sem pagamento, relativos a 2012, a dívida é do município para com os professores, e a gente propõe receber da seguinte forma. Aí ela vai ter que se expressar por escrito, vai ser não pago, ou eu pago, mas pago em 2 parcelas, 3 parcelas, como que a gente pode fazer? Aí vocês podem sugerir, olha, não resolvendo administrativamente, a gente vai ter que utilizar os meios legais, né? Tá? Você vai estar respaldado por um documento dizendo que eles tentaram e não foi possível. Porque isso tem natureza alimentar, não pode ser atrasado, tá? No caso que eu já entrei com vários documentos pedindo o espelho do Fundeb, como foi gasto, e eles continuam entregando, não entregar. É o momento, né? Porque eu acho que como presidente do Conselho do Fundeb, para mim, eu teria que saber quantos professores tem no município temporário, concursado. Então, até no momento, eles conseguem não passando esses dados para a gente, né? Não tem, não posso. Já entrei pela Câmara dos Vereadores também, não consegui. Então, tem que ter um órgão que eu possa conseguir o espelho do Fundeb com o total de funcionários do município, né? Que faz parte da educação. Você pode encaminhar um documento informando a situação, tanto para o Ministério Público quanto para o Tribunal de Contas e também para a Câmara. Por que para a Câmara? A Câmara ela é o titular do controle externo no município. Então a Câmara não pode dizer, isso não me interessa, eu não quero saber. Sim, ela é o principal fiscalizador. Então você entra um documento para esses 3 órgãos informando a situação que está ocorrendo e pedindo providências. E aí,
no caso do tribunal, o tribunal manda uma auditoria lá, porque o Cantar não foi acompanhado ano passado. Os municípios que não foram acompanhados, eles têm dado problema, então a gente tem uns modelos de auditoria que, quando o município não é acompanhado, eles acabam metendo os pés pelas mãos, e é o caso do Cantar. O Cantar está com muitos problemas, tá? É a sugestão. Ok. Aqui nós temos aqui de Iracema, né? Que ela vai, por favor, me envie todo o material da conferência, os slides, para futuras apresentações. Eu não sei, isso aí eu acho que com a Esther, né, Esther? Iracema. Bom dia, Iracema. O material do curso, ele é gravado todo em DVD, encaminhado para o prefeito e para o presidente da Câmara, no nome dele. Então vocês devem procurar com ele. É um prazo mais ou menos de 2, 3 semanas. Outra coisa também, todo o material é colocado no portal do Tribunal de Contas. E se tiver interesse em pegar esse material impresso, é só me procurar na corregedoria, no tribunal, que eu mando tirar uma cópia e entrego à mão, de quem interessar. Agora, com certeza, os DVDs, eles são encaminhados para os prefeitos e os presidentes de Câmara. Procurem com eles, tá? Ok. Aqui de Iracema também, ela pergunta, gostaria de saber qual o limite máximo da bolsa de estudo a ser paga nos 40%, corrige, 40%. É o seguinte, não existe assim, na lei, a determinação de um limite. Isso fica muito a critério do gestor, né? Para conceder essas bolsas daí. Só que, para conceder essas bolsas, tem uma série de procedimentos que devem ser feitos, né? Um deles é verificar se no município, se existe a oferta do ensino, está sendo pleiteada a bolsa, então não há como, né, oferecer uma bolsa de estudo, porque a obrigação do Estado é oferecer, aí, do município, oferecer o ensino gratuito para todos, né? Então, tem essa situação aí, tem que ser muito bem fundamentada, né, para conceder essas bolsas aí, essas bolsas de estudos. E aí, pessoal, estamos aqui aguardando alguma dúvida. Quer dar uma reforçada aí, Benta, nessa da bolsa aqui? Ela pergunta o limite máximo da bolsa de estudo. Isso, olha só, Boa Vista já teve uma situação assim quando começou a municipalização do ensino. O que eles faziam? Como a demanda aumentou e o município não tinha vagas, ele comprou vagas nas escolas de educação infantil. Isso recebeu a denominação de bolsa. E aí, essa questão das bolsas, no município menor, é um pouco complicado porque os nossos municípios têm muito pouca gente. Iracema, né? Iracema acho que não tem 20 mil habitantes. Então, é muito melhor, em vez de conceder bolsas, que isso acaba confundindo uma ação social com uma ação educacional. Então, o conselho primeiro é, no mundo ideal, não conceda bolsas. Por quê? Porque você tem escolas do município e, ao conceder bolsas, você acaba terceirizando a educação. A educação é uma função do Estado. O Estado, não o Estado de Roraima, mas o Estado enquanto ente governamental. Então, o município deve fazer o que o município deve fazer, em vez de conceder bolsas, melhorar a estrutura das escolas, ampliar a oferta de vagas e, em consequência, melhorar não só com prédios, mas também com professores bem qualificados, com material escolar adequado. E isso só vai trazer no longo prazo benefícios para o município, porque a bolsa, ele vai comprar vaga numa escola particular e vai estar fomentando, vai estar terceirizando a educação, que é uma obrigação dele. Mas se ele tiver uma situação em que precise comprar bolsas numa escola particular,
ele vai ter que definir, olha, eu tenho 40%, tenho 100% do recurso do Fundeb. Dos 100% do Fundeb, 60% eu vou destinar à remuneração dos profissionais do magistério. Os 40% eu vou investir em outras ações de educação, porque se eu gastar tudo que eu tenho só com o pessoal, não vai sobrar nada para investir. Então, desses 40% que eu vou investir em outras ações, eu vou comprar bolsas, num percentual de 5%. Mas isso é uma situação que o administrador tem que, no planejamento educacional, definir quanto que ele pretende destinar para a aquisição de bolsas. Lembrando que não é o mundo ideal. O ideal é que o município assuma essa função e não terceirize as funções que o Estado tem a obrigação de prestar, tá? As escolas conveniadas têm quase que a mesma natureza, né? O município celebra um termo, porque o convênio é diferente do contrato, no seguinte sentido: o convênio, os dois têm o mesmo interesse. Então, se é um convênio na área de educação, qual é o interesse do município? Formar as pessoas no ensino básico. E qual é o interesse da escola que busca esse convênio com o município? Também formar pessoas no ensino básico. E aí o município dispõe de recursos, mas não tem espaço físico. Então a escola entra com espaço físico, você entra com os outros recursos e os alunos. E aí é preciso celebrar um termo de convênio para dizer quais são as obrigações de cada parte e qual é o produto que se espera no final. O ideal é que o município evite terceirizar as ações que são suas, mas toda regra tem exceção. Pode ocorrer que, numa determinada situação, seja necessário recorrer a terceiros para que o Estado consiga cumprir com as suas obrigações. Só que, assim, tem que ter muito cuidado, tem que estar dentro do planejamento, tem que verificar quais são as ações que vão ser realizadas e qual é o público-alvo que você pretende atingir, tá? Outra pergunta aí, Mário, de Normandia, diga. Bem, ela pergunta aí: sabemos que os conselhos municipais são de governamental e sociedade civil organizada. Quero saber se o executivo municipal pode indicar servidor seletivado ou comissionado. Primeira pergunta. A segunda é: a lei municipal, que o professor ganhar um valor mais é pago outro valor, pode retroagir um valor no cargo de professor? Bem, a primeira pergunta é a seguinte: eu não lembro se tem na lei algo que impeça de que os componentes do conselho sejam comissionados ou seletivados. Eu não recordo se tem alguma coisa. Não há problema. Qual é o sentido, qual é o princípio do controle social? O princípio do controle social é que tem a participação da sociedade, maior número, de preferência paritária, que significa isso: a mesma quantidade de membros que sejam representantes dos profissionais e representantes da administração, seja também dos usuários do serviço. No nosso caso, a educação. Esse seria o ideal. Mas na própria lei do conselho vem dizendo, olha, tantos representantes de pais, tantos representantes de alunos, tantos representantes de escola, e aí o ideal é que você siga aquela composição que está dizendo ali. Mas a questão do vínculo, o comissionado e o seletivado, ele é tão servidor quanto efetivo. Ele tem que ser cobrado, ele tem que receber atribuições, porque senão você corre o risco de difundir aquela cultura de que comissionado não precisa trabalhar e de que seletivado não precisa ter compromisso. Só que tem que ter compromisso é servidor concursado. E não é assim. Qualquer pessoa que esteja no encargo de uma atividade pública, ela tem compromisso de servir ao público, não é ser servida pelo público. Então, a gente, enquanto agentes públicos, pessoas que trabalham para a coletividade, nós temos a